Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Vamos começar com eletrodinâmica. A gente já estudou eletrostática, né? A primeira parte de eletricidade. Didaticamente a gente divide a eletricidade em eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Normalmente são livros de física 3, né? E hoje a gente começa com eletrodinâmica. Eletrodinâmica, o que é que esse nome aqui está dizendo para a gente? Dinâmica quer dizer movimento, né? Então a gente vai ver agora as cargas elétricas em movimento. E a estrela da festa vai ser a corrente elétrica. Isso aqui a gente vai trabalhar até o final do curso, inclusive em eletromagnetismo. O que é corrente elétrica, minha gente? É um movimento ordenado com direção e sentido preferenciais de portadores de carga elétrica. Então, por exemplo, uma descarga atmosférica, que é um fenômeno muito conhecido, né, pela humanidade, né, desde sempre se percebeu as descargas atmosféricas, um dos fenômenos que instigou muito a curiosidade do ser humano. E aí, um raio nada mais é do que uma corrente elétrica, do que uma descarga elétrica. Então, vimos em eletrostática que os átomos são divididos, as partes do átomo são divididas em núcleo e eletrosfera, sendo que no núcleo do átomo você tem umas partículas chamadas de núcleons, onde a gente divide em prótons, que são cargas positivas, são partículas que têm cargas positivas, e nêutrons, que, como o nome já está dizendo, né, não tem carga, carga é zero. Na eletrosfera, a gente vai ter, como o nome também já diz, elétrons. Tá certo? Então, aqui, ó, o que orbita o átomo aqui são os elétrons, que são portadores de carga negativa. Certo? A carga elementar, o módulo da carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Professor, está correndo demais. O que é isso? Isso aqui é assunto já visto em eletrostática. Por que módulo, né? Porque a carga positiva do próton vai valer 1,6 vezes 10 a menos 19 e a carga negativa do elétron menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá certo? Então, temos aqui nosso átomo muito mal desenhado, mas eu sei que vocês já estudaram isso em química, com muito mais detalhe, e também na parte de eletrostática. Então, a essência da corrente elétrica é exatamente isso. Você vai ter um fluxo de carga. Pode ser de elétrons e pode ser de portadores de cargas positivas. Nesse aí já não são tão comuns. A gente vai discutir mais na frente como pode existir um fluxo de carga positiva. Vamos lá? Existem 3 tipos de condutores. Olha, o que é condutor? O nome já está dizendo. O condutor vai ser um material que permite a passagem de corrente elétrica com facilidade. Logo em seguida, né, dando um spoiler, a gente vai estudar os resistores. As resistências elétricas, como o nome está dizendo, são dispositivos que impedem ou dificultam a passagem de corrente elétrica. Então, condutor, o nome está dizendo, ele serve para conduzir bem. Então, ó, os metais, o grafite, geralmente eles são bons condutores de eletricidade porque eles possuem o quê? Muitos elétrons livres. Ele tem muitos elétrons livres. Então, se você pega um metal, ele tem capacidade de conduzir energia elétrica através de uma corrente elétrica, porque ele tem muitos elétrons livres, diferente dos isolantes. Né? Os isolantes eles já não vão ter esses elétrons flutuando, né? Digamos assim, migrando de um lado para o outro com tanta facilidade. Soluções eletrolíticas, em que os portadores móveis são íons positivos e negativos. Vamos dar um exemplo aqui de solução eletrolítica. Imagine um recipiente com água. Deixa eu fazer aqui o desenho, demora um pouquinho, mas é porque a gente faz tudo aqui na hora. Água, pessoal, água pura é isolante. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que se ficar molhado e pegar na tomada, eu vou levar um choque com muito mais intensidade. É verdade. Só que aí seu corpo, seu suor, né, libera sais. E aí faz com que essa solução, no caso a água mais o sal, passe a conduzir corrente elétrica. Imagine aqui uma bateria. Olha só. Um experimento aqui bem simples que dá para a gente fazer em laboratório quando a gente voltar às aulas. Imagine aqui uma bateria, ó, polo positivo e polo negativo, ligadas aqui a 2 eletrodos, e eu vou colocar esses 2 eletrodos aqui dentro d'água. Inclusive tem uma cena de uma novela, né, que eu esqueci o nome da atriz, que ela era bem maldosa,
e o cara tava tomando banho na banheira, ela jogava um secador de cabelo, o cara morria eletrocutado na banheira. Como é o nome, hein? Alguém aqui? Nazaré Tedesco. Nazaré. Aí, estão dizendo aqui que é Nazaré. O pessoal da produção aqui. Ó. Então vamos lá. Depois vocês dão uma olhada na cena no YouTube. Então tem um eletrodo, que é um eletrodo, pessoal, uma placa metálica, né, que conduz corrente elétrica. Elas vão ter a mesma polaridade aqui, o mesmo sinal do terminal que ela vai estar ligando na bateria. E sendo somente água, não vai haver passagem de corrente elétrica. Então, digamos, se eu colocasse uma lâmpada aqui, ó, associada nesse fio, essa lâmpada ela não iria brilhar. Mas aí o que é que eu vou fazer? Eu vou tacar sal aqui dentro. Quem lembra da formulazinha química do sal? NaCl. Olha, tem um segredo para dizer para vocês. Eu sou péssimo em química, mas eu vou me arriscar aqui. Aqui temos o cloreto de sódio. Quando você pega essa substância química aqui e você coloca na água, ela vai se dissolver, certo? Em 2 íons, ela vai se transformar em 2 íons. O sal dissolvido vai se transformar aqui em 2 íons. Vai haver uma dissociação, melhor dizendo, né? O Na+, e o Cl- é um átomo com uma diferença de carga entre os prótons e os elétrons. Ele tem um elétron a menos. Portanto, é uma partícula, é um íon com carga positiva, chamada de cátion. E aqui eu tenho o cloro, o átomo aqui, ó, de cloro com excesso de um elétron. Então percebam que eu tinha uma molécula e agora eu tenho 2 íons. E olha só que interessante. Quem estudou lei de Coulomb, quem estudou a parte de força coulombiana em eletrostática, vai lembrar do princípio básico da eletrostática, que cargas de sinais contrários se atraem. Como assim, professor? Cara, isso aí se tu não souber, lascou. Ó, carga positiva é repelida por carga positiva e atraída por carga negativa. Então, ó, esse íon aqui, ó, esse íon sódio positivo vai ser atraído por essa placa e o íon aqui do cloro, né? Não sei se tem um nome específico, me perdoem. Eu sei que aqui é o cloreto de sódio, o sal, quando entra na água, quando é dissolvido em água, viram 2 íons. E agora tu vai ter uma corrente iônica. Olha só que interessante. Tu vai agora ter uma corrente iônica. A gente tinha aqui uma corrente elétrica, os casos que a gente falou, né? Todos os eletrodomésticos, sua televisão, tudo que depender de eletricidade, nos fios, normalmente são fios de cobre ou ligas com cobre, ligas metálicas, conduzem elétrons. Os elétronzinhos que estão lá na eletrosfera. Já nesse caso aqui, tu vai ter uma corrente iônica. Íons vão migrar produzindo uma corrente elétrica. E nesse caso aqui, tu já vai ter a lâmpada acesa. Beleza? Então a água, minha gente, ela é isolante, mas normalmente a gente tem sempre mistura com sais em situações, por exemplo, você sai do banheiro, tomou aquele banho lá, você tem com certeza sal na história aí, né, que vai fazer com que a água passe a ser uma solução eletrolítica, ela passa a conduzir corrente elétrica. Gases ionizados, em que os portadores móveis podem ser íons positivos e íons negativos e elétrons livres. Né? A gente tem lá a lâmpada fluorescente, você tem ali um gás, que você estabelece uma diferença de potencial e ele passa a virar um gás ionizado e, consequentemente, conduzir corrente elétrica. Temos aqui a imagem de um computador aqui, ó, cooler, né, com os fios. Todos esses fios aqui, a finalidade única é transmitir corrente elétrica. Aqui a gente já tem um fio de um poste, né, com a bitola maior, um fio de alta tensão. Beleza de Creuza? Vamos seguindo aqui. O que causa a corrente elétrica, minha gente? O que causa a corrente elétrica é uma diferença de potencial. A gente já falou disso aqui, né? Quando eu coloco uma placa ligada a um terminal positivo, uma placa ligada a um terminal negativo, eu provoquei aí uma DDP. E a gente estudou isso, ó, diferença de potencial. Como é que então você vai ter aqui? Imagine um material. Esse material aqui, ó, de um lado, a gente tem um potencial positivo. E do outro lado, a gente tem um potencial negativo. Não sei porque eu estou inventando essa setinha aqui. Vamos colocar aqui, ó, uma região positiva e uma região negativa. Certo? Como se fosse aqui uma pilha, né? Você pegar aqui uma pilhinha que vocês compram, até no supermercado, né?
A pilinha ela tem uma parte aqui, uma protuberânciazinha, que é o polo positivo, e aqui é o polo que? Negativo. O que é que a gente viu, galera? Nós estudamos isso aqui, ó. As linhas de campo, elas nascem nas cargas positivas, não é assim? E vão para as cargas negativas. Olha aí o exemplo aqui das linhas de campo. Vixe, que o negócio está meio feioso aqui. Eita, esse programa é bom para umas coisas e ruim para outras, viu? Mas deixa. Bom, pessoal, o que é que a gente tem aqui? Ó? Linhas de campo que nascem nas cargas positivas e somem nas cargas negativas. Então, olha só. Se, por exemplo, eu tenho um elétron livre aqui, um elétron, a carga dele é negativa, não é assim? O que é que a gente viu? O que é que vai acontecer com esse elétron? É fácil demais, né? É muito fácil a gente saber o que é que vai acontecer com esse elétron, minha gente. Ele vai ser repelido por essa região positiva e vai ser atraída por essa região positiva. Rapaz, ele vai ser atraído por mais e repelido por menos. Vai aparecer aqui uma força coulombiana, não é assim? Uma força elétrica. E aqui vai aparecer um vetor campo elétrico. Ah, professor, não entendi esse vetor campo elétrico aí, não. Cara, olha as linhas de campo. Elas não nascem mais e morrem menos? Então, qualquer ponto aqui desse espaço aqui, ó, vai ter um vetor campo elétrico. Que a gente viu que carga, quando é negativa, campo e força têm sinais o quê? Trocados. Então, galera, também vimos o potencial elétrico. A gente tem aqui, ó, nessa região, um potencial positivo. E nessa região aqui nós temos um potencial negativo. E, portanto, a gente vai ter o quê? Estudamos também isso. E estudamos isso aqui claramente. Ó. Chamando esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B, potencial de A e potencial de B, a gente vai ter nessa região uma diferença de potencial entre A e B, que é V de A menos V de B. Então, galera, analisando aqui essa situação, onde você tem cargas de sinais contrários, não necessariamente vai ter sinais contrários, né? Você vai ter diferença de potencial mesmo quando você tem apenas uma carga. Se aqui eu tenho uma carga positiva, em um ponto do espaço eu tenho um potencial, em um outro ponto eu também tenho um outro potencial. Um ponto A uma distância A e um ponto B a uma distância B vão gerar potenciais diferentes. E aqui eu também vou ter uma diferença de potencial. Beleza de Creuza? Beleza? Então aqui a gente vai ter uma corrente elétrica causada por uma diferença de potencial, uma DDP. E quem é que gera essa DDP na prática? Aí, ó, são cenas dos próximos capítulos. São normalmente os geradores elétricos em circuitos, uma pilha, uma bateria. São geradores que vão colocar os elétrons em circulação. Vamos fazer uma simulaçãozinha aqui? Vamos fazer uma simulaçãozinha aqui, galera, com o uso do FET. Vocês já estão acostumados a usar o FET comigo. A gente já usou. Deixa eu regular aqui para ver se captura tudo, ou uma boa parte dela. Vamos montar um circuitozinho aqui, ó. Olha só, uma bateria é um gerador elétrico. Uma bateria vai fornecer uma diferença de potencial. Eu vou ligar aqui um fio. Vou ligar aqui uma lâmpada. Vou pegar mais fio aqui. Ligar num ponto da lâmpada. Já dá para colocar aqui. Olha aí o que aconteceu, galera. Olha só que interessante, ó. Eita, só um instante. Só ia organizar isso aqui para vocês. A gente sempre fica vendo cena dos próximos capítulos, né? Sempre estamos vendo cenas dos próximos capítulos. Tá aqui nossa bateria. Ó.
a gente vai ver daqui a pouco o sentido da corrente elétrica. Aqui é um polo positivo, polo negativo, e aqui a gente tem uma corrente elétrica nessa direção. Já que a gente já sabe o que é DDP, o que é diferença de potencial, tensão ou até mesmo voltagem, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou clicar com o botão direito e vou alterar a voltagem. Tá vendo aqui 9 volts? Viu o que eu vou fazer? Eu vou aumentar. Eita pau, olha só o que está acontecendo. Ó. Quando eu estou aumentando a voltagem, galera, a lâmpada começa a brilhar mais. A corrente começa a dar com maior intensidade. E aqui também eu posso diminuir. Ó. Não é legal isso? Muito bom, né? Muito bom isso aí. A gente vai brincar bastante com esses simuladores. Tá bom. Deixa eu ver como é que faz para reiniciar tudo. Reiniciar todos os ajustes. Pronto. Vamos minimizar aqui e voltar. Vamos fechar aqui a canetinha. Essas anotações da caneta eu não preciso. Então vamos lá. Intensidade da corrente elétrica e o sentido real e convencional. Vamos brincar agora com isso aqui. Sentido real da corrente elétrica. Sentido da corrente elétrica. Vamos lá. Estão vendo aqui a minha bateria? Isso é uma bateria de carro. Aquelas baterias de carro que tem 12 volts. Tem 2 pitoquinhos aqui em cima, né? Se você abrir lá o motor do carro, você vai ver um pitoquinho aqui, que é um polo positivo. Um polo positivo. E um polo negativo. Aí vamos lá. Eu vou ligar um fio, como aquele nosso simulador ali. Vamos ligar aqui um fio. Que danado é isso que está aparecendo aqui? Sai. Vou ligar aqui um fio, ó. Se eu fizer isso, o fio vai queimar. Vamos ligar uma lâmpada aqui para o fio não queimar? Depois a gente vai ver por que esse fio queima. Então, mesmo experimento que a gente fez ali no simulador, qual é o sentido real da corrente elétrica? Corrente elétrica, elétrons. Elétron, qual é a carga de um elétron, galera? A carga de um elétron é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Quem descobriu o valor dessa carga foi um cientista chamado Millikan. Esse aqui é o valor da carga de um elétron. Um bichinho desse aí, um elétronzinho desse aí, ele vai sair do polo negativo. Vou colocar aqui umas bolinhas. Tem que tirar essa função. Os elétrons, por terem cargas negativas, como a gente viu no exemplo anterior, isso aqui são elétrons, isso aqui são sinais negativos. Tá horrível o desenho, tá? Isso aqui, galera, é o sentido real da corrente elétrica. A corrente elétrica ela vai sair de menos para mais. Não é uma corrente de elétrons, é uma corrente de elétrons. Então, corrente elétrica de elétrons que tem cargas negativas. Esse aqui é a chamada, essa aqui é o sentido real. A corrente real, vou chamar aqui I de R. Certo? Vocês deixam fazer isso aí? Só que por questões históricas, nós vamos considerar a corrente elétrica num sentido contrário. A gente vai dizer que ela sai do polo positivo e vem para o polo negativo. É a chamada corrente convencional. Como o nome já está dizendo, se convencionou a corrente elétrica sair de mais para menos. Então, corrente real, como o nome já está dizendo, é realmente o percurso que os elétrons vão fazer. E aqui você vai ter a corrente convencional. Tranquilo? O sentido da corrente elétrica é, por convenção, oposto ao sentido preferencial em que se movem os portadores de carga elétrica negativa.
carga elétrica negativa é repelido por menos e atraído por mais. Isso é uma corrente de elétrons. Só que para efeito de cálculos, quando a gente estiver trabalhando com circuitos, nós vamos dizer que a corrente sai do maior potencial para o menor potencial. É como se fosse uma corrente de cargas positivas. É como se eu tivesse uma corrente, digamos assim, uma carga negativa se deslocando para aqui para a direita corresponde a uma carga positiva. Só para falar para vocês o seguinte, preste atenção, os elétrons têm facilidade de se moverem, como eu falei para vocês, principalmente os elétrons dos metais. Mas o núcleo atômico, né? O núcleo atômico, onde tem as partículas de maior massa, como o próton e o nêutron, por exemplo, esse próton daqui, pessoal, ele não sai por aí se movendo, não, pelo amor de Deus. Então você não vai pegar um metal ou um objeto qualquer que conduza corrente elétrica e você vai dizer que os prótons saíram por aí. Primeiro que você ia ter uma reação nuclear, né? Para você tirar os prótons do núcleo, você tem que fazer uma reação nuclear. Então você tem corrente de elétrons, não corrente de prótons. Pode até ser que em alguma situação aí você tenha uma corrente de prótons, né? Eu não estou nem visualizando agora no momento um exemplo, mas corrente elétrica é o que a gente está trabalhando. Beleza de Creusa, intensidade média da corrente elétrica. Intensidade média da corrente elétrica através de uma seção. Vamos imaginar aqui o caso mais simples possível. Tu tem aqui uma seção de um fio. Esse fio aqui ele vai estar ligado a uma bateria. Certo? O que é que a gente vai ter aqui? Ó? A corrente elétrica, como eu falei para vocês, né? Vamos falar aqui da corrente real ainda, né? Os elétrons tudo migrando aqui. Ó. Não sei porque está aparecendo esse sinal aí. Deixa eu ver se tira aí, se eu der um clique aqui com o mouse. Não. Acho que vai ficar piscando. Vamos lá. Agora melhorou. Os elétrons, ó, tudo sendo repelido de menos e sendo atraído para mais. E aí eu vou colocar aqui tipo uma catraca de ônibus. Imagine aqui uma catraca de ônibus aqui no meio. Isso aqui é loucura que eu estou fazendo, tá? Uma catraca que vai contar quantos elétrons passa aqui num determinado intervalo de tempo. Na entrada de um estádio de futebol que vocês quiserem imaginar. Os elétrons estão tudo correndo aqui dentro desse condutor. Só um instante que o telefone tocou. Aqui é tudo no improviso. Então vamos lá, eu vou contar aqui, eu vou começar a contar e vou botar um contador aqui na minha catraca, os elétrons vão passando. Tantos elétrons passaram por um intervalo de tempo. Então, quando eu tiver essa contagem por um intervalo de tempo, é exatamente o que a gente chama de corrente elétrica, que é o quociente do módulo da carga elétrica que atravessa pelo intervalo de tempo. Olha só que legal. Corrente elétrica, que é a letra minúscula I, representada por I, vai ser a variação de carga que atravessa aquela seção, a quantidade de portadores de carga, né? A carga total, melhor dizendo, dividido pelo intervalo de tempo. Perceba que é uma grandeza escalar. A unidade no sistema internacional, se eu dividir aqui, ó, carga, que é dada em Coulomb, por tempo, que no sistema internacional é em segundos, eu vou encontrar o ampere, em homenagem a meu xará, André Marie Ampère, um cientista, um físico francês. Certo? Então, toda vez que você tiver aqui nessa seção, vamos botar que passou um coulomb de carga, não é um elétron não, um coulomb é uma porrada de elétrons, tá certo? Você tem aqui ó, um coulomb, por um segundo você vai ter uma corrente elétrica de 1 ampere. Beleza? Isso aqui é a unidade no sistema internacional, no SI. Lembrando que aqui eu tenho que
Esse ΔQ pode ser convertido em N vezes E. Como assim, professor? Não estou entendendo. O que é esse N vezes E? Aí a gente tem que lembrar lá da eletrostática, né? Eletrização. Um elétron tem uma carga de quanto? Um elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Só que quando tu tem um corpo carregado, lá da eletrização por atrito, por exemplo, tu não tem um corpo com excesso de uma carga elétrica, um elétron, ou 2 ou 3, tu tem uma porrada, né? Então a carga total é o número de elétrons vezes o valor da carga de uma deles. Não é o que eu estou falando aqui? Ó. Tem uma catraca imaginária, que está passando vários elétrons aqui, por intervalo de tempo, ó, sei lá, 1 bilhão de elétrons vezes o valor da carga de um deles. Tudo isso dividido por um intervalo de tempo qualquer. Bora colocar o simulador aqui de novo, né? Vamos brincar aqui com o simulador. Ó. Vamos botar a bateria, botar uma lâmpada, botar logo aqui o fio. Opa, isso é um resistor, não é um fio não. A gente vai ver isso aí depois. Eita, tá faltando habilidade aqui. Olha os elétrons passando aqui, minha gente. Olha os elétrons passando aqui. Ó. Gerando o quê? Uma corrente elétrica. É bom demais, Júnior, não é não? Beleza. Então, ampere é a unidade que a gente acabou de ver. Mas é muito comum na física a gente trabalhar com os submúltiplos. Aparecem muito miliampere. Mili é a milésima parte. Ó. É 1 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. MA. Microampere, né? Esse bichinho aqui tá errado. Ó. É o micro. Ixi, ficou terrível isso aqui. Micro, né, minha gente? Microampere é assim, ó. Micro, vamos colocar logo, é 1 vezes 10 a menos 6. E é a letra grega Mi. Que até um dia desse eu fazia ela errada. É uma perninha para cá, assim. Ixi, que desgraça que ficou, né? Eita, o meu Mi eu fazia assim, ó. Mas é assim, a perninha maior é aqui, aí vem assim. Deixa eu inserir aqui a letra grega. Mi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí, galera, a letra grega Mi aqui, ó. Mi. Tá vendo aí como é que é o microampere? Era para estar isso aqui. Tá certo? Aí você apaga aí, ó. Você apaga aí e bota o microampere. Microampere. Tá bom? Nanoampere, ó. Nanoampere. 1 vezes 10 elevado a menos 9. E ainda tem o picoampere. 1 vezes 10 elevado a menos 12. Legal demais, né? Então é comum que vocês vão se deparar muito com essas unidades. Mais uma vez, o que é 1 ampere? O que é 1 ampere? É 1 coulomb, que é a quantidade de carga que passa num condutor, ou até a quantidade de elétrons que passa em algum canto. Pode ser, por exemplo, um raio mesmo, quando ele rasga o ar, né? Ele rompe a rigidez dielétrica do ar. Uma descarga atmosférica, você tem aí quantidade de carga por tempo, bem rápido, né? Um raio, e você tem a geração de uma corrente elétrica. Em um condutor, a intensidade da corrente elétrica é sempre a mesma em qualquer seção do condutor, mesmo que ele tenha seções transversais diferentes. Então imagine aqui um fio, e esse fio ele sofre aqui um afunilamento. Você tem um fio condutor, aqui é um pedaço desse fio, e aqui você tem uma corrente elétrica, você tem aqui uma corrente I1, e aqui você tem uma corrente I2, né? Aqui você tem uma área maior da seção do fio, mas I1 é exatamente igual a I2. É um fio aqui que se afunila, e independente da área dessa seção, ó,
Em um condutor, a intensidade da corrente elétrica é sempre a mesma em qualquer seção de condutor, mesmo que ela tenha seções transversais variáveis. A gente vai ver uma coisa muito interessante, que é isso aqui. Se a gente tiver uma bifurcação também, imagine aqui que você tenha uma corrente I1. Quando ela chega aqui, ela vai se dividir em uma corrente I2 e I3. A gente vai ver que isso aqui é um nó lá na parte de circuitos. Então, I1, minha gente, é igual a I2 mais I3. Isso aí é parecido com uma coisa que a gente tem na intuição, né? Um fluxo de água passando. A gente tem aqui um fluxo de água passando num cano, de repente o cano afunila, a corrente aqui vai ser a mesma, beleza? E aqui também, ó, a quantidade de água que entra aqui é a mesma que sai pelos dois. Facinho demais isso, né? Principais efeitos causados pela passagem de corrente elétrica. Aqui, pessoal, eu vou ser um pouco breve, tá certo? Para a gente não... A gente vai discutir isso aqui ao longo do caminho. Efeito magnético. Efeito magnético. Toda corrente elétrica cria ao seu redor um campo magnético. Isso pode ser verificado experimentalmente com uma bússola em um condutor sendo percorrido por uma corrente elétrica. A gente vai ver isso aí em eletromagnetismo. Se você tiver aqui um fio, tá certo? Imagine que você tem aqui um fio e nesse fio está passando uma corrente elétrica nele. Você vai ver aqui que nas redondezas desse fio é gerado um campo magnético. Então, uma agulha de uma bússola, por exemplo, ela vai ser defletida na região próxima a esse fio. Então, corrente elétrica gera campo magnético. Esse é um dos efeitos, o efeito magnético. Um eletroímã. Quem já ouviu falar em eletroímã? Pesquisem aí na internet. Você tem os ímãs permanentes, aqueles ímãs que natural, né? E você tem um ímã também. Você pode fazer um dispositivo magnético a partir de corrente elétrica. Efeito térmico ou efeito Joule consiste no aquecimento de condutores. Por exemplo, um chuveiro elétrico, ferro elétrico. Toda vez que a gente passa a corrente elétrica, olha o simulador de novo. Eita, eu vou deixar pronto aqui. Toda vez eu estou apagando. Toda vez, pessoal, que você tem aqui corrente elétrica, toda vez que você tem corrente elétrica, toda vez que você tiver corrente elétrica, esses elétrons aqui, entre aspas, eles se esbarram na rede, né, digamos assim, na estrutura atômica. Para esses elétrons transitarem aqui, né, eles não transitam como eles querem, eles não transitam com tanta facilidade, eles têm uma resistência. Não é tão fácil eles passarem por aqui, eles têm uma dificuldade. E essa dificuldade, entre aspas, gera calor. É como se estivesse atritando esses elétrons com o próprio material, mesmo sendo condutor. Então, percebam que todo aparelho elétrico esquenta. Não só os que são apropriados para esquentar, como aqui. Né? Você está vendo aqui, ó, chuveiro elétrico, ferro elétrico, que são dispositivos para aquecimento, mas qualquer outro dispositivo, um celular, esquenta, um computador. Né? Então, se você tiver passagem de corrente, o celular esquenta também por outros motivos. Mas se você tiver um circuito eletrônico, onde haja passagem de corrente elétrica, né, você vai ter aquecimento. Então, esse aí é o chamado efeito Joule. Vamos fazer muitos cálculos com efeito Joule. Cálculo de potência. Né? A gente vai ter esqueci agora o nome, meu Deus, é um negócio que esquenta, você bota direto na xícara para esquentar a água. Faz um cafezinho rapidinho agora. Esqueci o nome. Uma coisa assim, ó. É uma hastezinha que você segura e aqui no final ele tem uma espiralzinho aqui. E aí você coloca ele dentro d'água e aquece. Então, isso aqui é o efeito Joule. Eu vou parar o vídeo aqui para pesquisar. Bem, acabei de ver, o nome é bulidor aquecedor. Mas enfim.
É um negócio antigo, né? Que serve para aquecer água. Então, resumo da ópera. A corrente elétrica gera calor e o nome disso é efeito Joule. Efeitos químicos. Olha aí, ó. Efeitos químicos. Basicamente são as transformações químicas provocadas pela passagem de corrente elétrica em soluções eletrolíticas. A gente já falou, inclusive, de solução eletrolítica hoje. Exemplo é a decomposição da água em oxigênio e hidrogênio. Né? Se você passa uma corrente elétrica na água, tem essa decomposição. Né? E soluções ácidas também. Aí vocês vão perguntar ao professor de Química. Efeito fisiológico. O pessoal de eletrotécnica, que vai fazer NR10, né? Vai saber bastante disso. O pessoal tem que tomar cuidado com segurança de trabalho. Passagem de corrente elétrica em um organismo provoca contrações musculares, pois age diretamente no sistema nervoso. Exemplo, o choque elétrico. Então, pessoal, tomar cuidado aí, né? O pessoal que trabalha com isso, em casa também. Choque elétrico é uma corrente elétrica que passa por a gente, um organismo, contrai, né, a musculatura, a pessoa fica, muitas vezes se diz que a pessoa ficou agarrada em algum objeto, justamente por causa dessa contração. E aqui eu coloquei os valores de corrente elétrica e o dano que ela provoca. Olha só, de 1 mA até 10 mA, o que é 1 mA, minha gente? O que é uma corrente de 1 mA? 1 vezes 10 a menos 3 A. Isso aqui é 1 mA. Formigamento. Entre 10 e 20 mA já tem uma dor e um formigamento forte. Entre 20 e 100 mA, convulsões e parada respiratória. Vixe Maria. Entre 100 a 200 mA, fibrilação. Ou seja, o coração do cabo já para aí, né? Não sei como é que funciona, mas... E acima de 200 mA, queimadura. Parada cardíaca é aquilo. Aí vocês agora vão perguntar ao professor de biologia o que é fibrilação. Acima de 200 mA, queimadura e parada cardíaca. Olha só que desgraça, né? Então, o pessoal aqui trabalha com o pessoal da eletrotécnica aí. Vai saber isso aí tudinho. De qual é salteado. Propriedade do gráfico corrente versus tempo. Então vamos lá. Deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. Deixa eu construir um gráfico aqui. A gente vai ver uma propriedade aqui que é bem parecida com alguns gráficos lá da cinemática. Imagina que tu tenhas uma corrente elétrica aqui em ampere no eixo Y e o tempo em segundos no eixo X. Esse é um gráfico, né? XY. E a gente vai colocar aqui um tipo de corrente que não varia com o tempo. Um exemplo bem simplesinho aí para você ver. Vamos dizer que a corrente tenha sido de 3 amperes. Vou trocar de cor aqui. Uma corrente de 3 amperes. E isso, você tem um condutor aí, sei lá o que você quiser imaginar. Em algum circuito elétrico aí, você tem uma corrente elétrica de 3 amperes que perdurou durante 4 segundos. Certo? Aí eu pergunto, quanta carga passou nesse fio, nesse circuito? Qual a quantidade de carga? Olha, se existe uma corrente elétrica que ficou atuante aí durante 4 segundos, qual a carga que atravessou esse circuito? Vamos lá, vamos lembrar da fórmula. Corrente elétrica, né, o módulo da carga, que eu não preciso escrever mais isso, dividido pelo intervalo de tempo, não é assim? Se eu isolar esse Q aqui, ó, se eu isolar esse Q, eu devo passar esse ΔT que está aqui dividindo para lá, multiplicando. E aí eu vou ficar com I vezes ΔT. Concordam comigo? Olha, quem é a corrente elétrica aqui, galera? Olha só. Quem é a corrente elétrica aqui? Ó? 3. Quem é o intervalo de tempo? De 0 até 4 segundos. Então perceba que se eu multiplicar a corrente, que é 3, que corresponde exatamente a esse tamanho aqui, esse comprimento, pelo intervalo de tempo, que é 4, que corresponde a esse comprimento aqui no eixo X, veja, eu vou estar multiplicando I por ΔT para encontrar a carga. E o que é multiplicar I por ΔT? Essa figura aqui é um retângulo, tá certo? Considerando que aqui seja uma função constante. E aí, o produto disso aqui, ó, que é I,
que vale 3, por ΔT, que é 4, vai dar 12. 12 coulomb, não é isso? Olha, carga é o produto da corrente pelo intervalo de tempo, que no caso deu 12 coulomb. Mas geometricamente, o que é que eu acabei de fazer? O produto da altura, que é a corrente, pela base, que é o intervalo de tempo. Então, eu estou calculando a área dessa figura. O que eu fiz aqui foi calcular a área dessa figura, certo? A área sobre o gráfico. A área aqui em amarelo, a área sobre o gráfico, foi o que acabamos de calcular. Tranquilo? Ora, então qual é a conclusão que eu tenho? Preste atenção agora na conclusão. A área sobre o gráfico ela vai ser numericamente igual à carga. A área sobre o gráfico é numericamente igual à carga. Beleza? A gente fez já algumas análises dessa em cinemática. Quem lembra bem dos gráficos em cinemática. E também na parte de dinâmica, né? Tem essas situações onde você calcula a área, você está encontrando o valor numérico de uma grandeza. Beleza? Esse Nzinho aqui em cima quer dizer, vou ler aqui para vocês. Área igual numericamente à quantidade de carga. Quando é que essa área vai acontecer? Quando eu tiver corrente elétrica em função do tempo. Beleza? Aí vai aparecer outros gráficos, né, nas questões onde a corrente aumenta, depois vem constante, depois diminui. É normal aparecer trapézios, triângulos, certo? Aí você fica preparado aí para a geometria. Corrente contínua, corrente contínua. Vamos ver o que é isso. Vamos lá. Vejam só. A corrente contínua, pessoal, é quando ela mantém a intensidade, né? A corrente contínua constante, no caso. Eu posso até acrescentar isso aqui. Constante, que é o mais clássico. Corrente contínua constante. Opa, o gráfico aqui não está legal não. Vou fazer um gráfico aqui decente. A corrente contínua constante é exatamente essa que a gente traçou agora aí. Certo? Você tem uma corrente onde ela não inverte o sentido. A corrente ela se mantém sempre no mesmo sentido. Professor, que danado que é a corrente se manter no mesmo sentido? Porque é o seguinte, a gente vai ver que existe a corrente alternada. Quando a gente tem um condutor, o fiozinho, né, que a gente trabalha tanto com fio em eletrodinâmica, quando tu tens aqui uma corrente estabelecida, ó, um campo elétrico aqui, ó, estabelecido dentro de um condutor. Então a carga negativa, por exemplo, ela vai ter aqui a direção e sentido do campo elétrico nesse condutor. Isso aqui é uma corrente contínua. Normalmente essa é uma corrente de bateria, nessas pilhas de 1,5 volts, a gente tem uma corrente contínua. Bateria de carro, a gente chama isso de corrente contínua. O campo elétrico ele não varia. E nesse caso aqui, além de não variar, a corrente realmente ela não se altera. Certo? Ah, professor, eu não estou entendendo isso. Porque é o seguinte, você vai ter em contrapartida a corrente alternada. O que é a corrente alternada? É a corrente que está na tomada da casa da gente. A corrente da tomada da casa da gente é uma corrente alternada. Ela varia o sentido. Ainda não estou entendendo, professor. Realmente, é porque corrente alternada é um objeto de estudo no futuro. A gente ainda não vai ver isso aqui. A corrente alternada, quando você olha para aquele condutor ali que eu desenhei, vou tentar fazer um retângulo aqui para ser mais rápido. O que é que acontece na corrente alternada? Os elétrons aqui dentro, eles vão chacoalhar. Eles vão ficar indo e voltando em torno da sua posição, porque o campo elétrico ele fica variando. Ou seja, o que gerou essa corrente elétrica faz com que haja uma alternância no sentido desse campo elétrico. Ele fica chacoalhando aqui dentro. Fica aqui chacoalhando. Os elétrons eles não vão migrar como esse aqui. Ó. Olha só. Campo elétrico numa única direção. Ó. Se eu coloquei campo elétrico positivo. Campo elétrico positivo não. Campo elétrico da esquerda para a direita aqui é como se a gente tivesse aqui um polo positivo, por exemplo, e aqui um polo negativo. Tá certo? Então esse campo elétrico está estabelecido aqui sem alteração.
Aqui não, ele fica mudando de sentido. Então o elétron ele fica chacoalhando. Ele fica para lá e para cá. Ó. Porque esse campo elétrico ele fica ora para a direita, ora para a esquerda, por exemplo. Aí vê só o que é que acontece com o gráfico. Olha só que interessante. O gráfico ele fica oscilando. Ele tem uma parte aqui, ó, corrente elétrica em função do tempo. Como a gente desenhou aqui, ó, corrente em função do tempo. Ela tem aqui uma parte positiva e uma parte negativa. Oscilando entre um máximo e um mínimo. Geralmente é traçado aqui esse gráfico em função, né, de uma função trigonométrica, função seno ou função cosseno. Ela oscila ciclicamente. Mas por enquanto a gente vai deixar a corrente alternada em stand-by. Vamos pensar somente nas correntes contínuas, tá certo? Veja aqui, a corrente contínua ela não tem essa parte negativa aqui, ó. Ela só fica na parte de cima, o semi-eixo positivo aqui em Y, só tem corrente positiva. E aqui a gente teria uma corrente positiva e uma negativa, o que significa o quê? Uma positiva para a direita, digamos assim, uma negativa para a esquerda aqui, um chacoalhar, uma oscilação. Beleza, pessoal? Vamos lá, seguindo aí. Vamos lá fazer agora umas tarefinhas aqui legais. Vamos lá, vamos lá. Cerca de 10 elevado a sexta íons de sódio penetram em uma célula nervosa, olha só, sistema biológico, em um intervalo de tempo de 1 milissegundo, atravessando sua membrana. Calcule a intensidade da corrente elétrica através da membrana, sendo E 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tem as chamadas bomba de potássio, bomba de sódio, né? Lá da biologia, faz tanto tempo que eu não estudo isso aí, então mais uma pergunta para o professor de biologia. Então, galera, olha só, corrente elétrica vai ser igual ao quê? Corrente elétrica vai ser igual a carga. Agora sim, eu não vou chamar aquele negócio de ΔQ sobre ΔT em módulo, não. Vai ser agora só Q sobre ΔT, tá certo? Então, ó, vamos lá. I é Q, e quem é Q, minha gente? N vezes E. Tem que relembrar lá da eletrostática, é o número de portadores de carga. Portador de carga porque pode ser positivo ou negativo. Nesse caso aqui é positivo. Certo? O que é que ele quer saber? Calcula a intensidade da corrente elétrica. Quantos portadores de carga tem, minha gente? 10 elevado a sexta. 1 milhão de cátions aqui, né? De íon sódio. 1 milhão, 10 a sexta é 1 milhão. Vezes o valor da carga elementar, que no caso é positivo, né? Mas aí a corrente vai ser positiva sempre. O valor para o módulo. Dividido pelo intervalo de tempo de 1 ms. O que é 1 ms? É 1 milissegundo. 1 milissegundo. 1 milissegundo. É a mesma coisa de ter 1 aqui, tá? É a mesma coisa de ter 1 aqui na frente, de que ter 1 aqui. Então, quanto é que vai dar isso, minha gente? 1,6 vezes o 1 daqui, dividido por 1 daqui, que não aparece. E agora eu vou trabalhar só com as potências de 10. 6 com menos 19 vai dar menos 13, dividido por menos 3. Esse menos 3, como é que ele sobe? Sobe positivo. E aí, 1,6 vezes 10 elevado a menos 10 amperes. Esse aqui é o valor da corrente elétrica, minha gente. Dessa danação de íons de sódio aqui, que atravessa a membrana da célula nervosa, do neurônio no caso, num intervalo de tempo de 1 milissegundo. Beleza? Calculamos aí a corrente elétrica média. Olha aí, questão 2 do gráfico. O nosso gráfico corrente versus tempo. Dado o gráfico da intensidade de corrente em função do tempo, calcule a carga total que passa pela seção transversal do fio condutor em 20 segundos. Pronto, galera, é exatamente o que a gente viu ali. Ó. Qual foi a propriedade que a gente viu? A área sobre o gráfico ela é numericamente igual à carga. E que figura formada é essa aqui? Digam aí para mim. Eu quero saber que figura é essa. Isso aqui é um trapézio retângulo. Trapézio, que é o quadrilátero que tem um par de lados paralelos.
Paralelogramo tem 2 pares de lados paralelos. De vez em quando a gente tem uma revisão de geometria aqui, ó. Quando eu calcular essa área aqui, eu vou estar automaticamente calculando a quantidade de carga. E aí, como é que se calcula a área de um trapézio? Quem lembra? Olha o trapézio aí, ó. Um trapézio retângulo. Base maior, Bzão. Base menor, Bzinho. E altura, H. A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Bora calcular, ó. Quem é base maior? Diga aí quem é a base maior. 20. Já está tudo no sistema internacional em segundos e ampere. 20 mais base menor. Quanto é que vai valer esse pedaço daqui para cá? Ó, de 0 para cá, 15. Vezes a altura aqui também aqui é 10. Facinho de visualizar. Tudo isso dividido por 2. Não é fácil isso, minha gente? Hein? 20 mais 15, 35. 10 dividido por 2 vai dar 5. E 35 vezes 5 vai dar 175 coulombs. Então, ó, temos lá um condutor. Foi ligado uma DDP nesse condutor. O que é um condutor? Mais uma vez, um pedaço de fio. Sei lá o que vocês quiserem imaginar. Esse treco aqui foi ligado numa bateria. Essa bateria, ela variou aqui, ó. A corrente começou em 10 amperes e depois ela começou a diminuir até zerar. Mas o que a gente encontrou é que a carga que atravessou esse condutor é de 175 coulombs. Facinho demais, né, minha gente? Terceira questão, ó. A corrente elétrica produz sempre efeito Joule e efeito magnético? Efeito magnético. Será que a corrente elétrica ela sempre produz efeito Joule? A gente falou que na maioria dos equipamentos ela produz, não é isso? Mas será que sempre vai haver um aquecimento? A questão é o seguinte. A gente falou de materiais condutores e isolantes, só que existem semicondutores e existem também os supercondutores. Tá certo? Então aqui, por exemplo, num supercondutor, nem sempre a gente vai ter aqui o efeito Joule. O que a gente vai ter, com certeza, o que a gente pode afirmar é que vai ter sempre efeito magnético. Ok? Efeito magnético e efeito químico, não, nem sempre vai ter efeito químico. Não tem efeito químico num fio. O fio continua lá sem se transformar, né? Geralmente quando eu tenho transformação, reações químicas, é o que eu chamo de efeito químico. Efeito magnético, efeito químico, efeito Joule, não. Então, ó, nenhuma das afirmativas é correta. A correta é a letra B. Beleza? Então, efeito Joule, nem sempre você vai ter aí o efeito magnético como propriedade praticamente associada, né? Associada, melhor dizendo. Teve corrente elétrica, teve campo magnético. Aí a gente também deixa aqui para a parte de física moderna, quando estiver estudando supercondutores, aí vocês vão ver que não aparece o efeito Joule, pelo menos ele é desprezível. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Uma corrente elétrica de intensidade 11,2 mA percorre um condutor metálico, né, a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19. O tipo e o número de partículas carregadas que atravessam a seção transversal desse condutor por segundo é... Olha, se é uma corrente elétrica que percorre um condutor, a partícula não pode ser próton, né? O próton está agarrado lá na estrutura do material, no núcleo do átomo. O núcleo do átomo ele pode vibrar um pouco, mas ele não consegue transitar tão fácil quanto os elétrons. Íons de metal, muito menos. Próton, jamais. Elétron, né? Então, a letra D ou a letra E. Então, ó, uma corrente de 11,2 mA é uma corrente de 11,2 vezes 10 a menos 3 A. Como I
é igual a Q vezes ΔT e Q é N vezes E, o que é que eu vou fazer agora? Só dar nome aos bois aqui. Ó. I vale 11,2 vezes 10 a menos 3. N, que é o número, ele quer saber exatamente o número desses portadores. Ó. Tá lá o fio, mais uma vez, está passando os elétrons e tal. Gera essa corrente. Cada carga tem esse valor aqui negativo, né, que aqui na fórmula a gente bota em módulo. 1,6. Né, não existe quantidade de partícula negativa. Eu vou calcular quantos elétrons passaram. Corrente, número de elétrons, carga de um único elétron e intervalo de tempo. Desse condutor por segundo. Uma corrente dessa num condutor em 1 segundo passa quantas partículas? Olha que fácil. Ó. Aqui é 1. Esse termo aqui ó, vai passar para cá dividindo. Então, vou ficar com 11,2 vezes 10 a menos 3 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 11,2 dividido por 1,6 vai dar 7. Esse 19 ele vai subir, né, entre aspas. Já discutimos muito isso, não vou repetir aqui não. Sobe positivo e aqui eu vou ficar com 7 vezes 10 elevado a 16 elétrons. Tranquilo? Então a resposta é a letra E. Ó. Com essa corrente, em 1 segundo, passam 7 vezes 10 elevado a 16 elétrons, né, que são o quê? Partículas. Elétrons, 7 vezes 10 elevado a 16 partículas, ou elétrons. Facinho demais, né? Instituto Militar de Engenharia. A intensidade da corrente elétrica de um condutor metálico varia com o tempo de acordo com o gráfico, sendo a carga elementar mais uma vez, né? Olha, aqui é o velho problema, né? A área sobre o gráfico. Calculo que área sobre o gráfico. Já nem li aqui a pergunta da letra E, eu já estou vendo que tem um gráfico, já vamos preocupar com essa área. O que é que essa área é, galera? O que é que essa área é? Ela é numericamente igual a carga. Carga elétrica que atravessa na seção do condutor em 8 segundos. É exatamente aqui que está faltando, tá? 2, 4, 6, 8. Então, a carga é igual à área, eu vou ter que calcular a área desse trapézio. O trapézio ele tem base maior igual a quanto? 8. Base menor dele é esse pedacinho daqui para cá, ó, que é a distância de 2 para 4, que vai dar 2. E a altura dele é isso aqui, ó, 64. Base maior, base menor e altura. Fácil, fácil, fácil. Como é que se calcula? A área do trapézio. Então, a carga que é igual à área do trapézio, numericamente, vai ser igual a base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. 8 com 2 dá 10. 10 vezes 64, 640. Dividido por 2. Só que aí tem uma pegadinha aí que eu não vi. Ó. A corrente está em miliamperes. Isso aqui é 10 elevado a menos 3. O eixo Y, as correntes estão em miliamperes. Ó. Tem que se ligar nisso aqui. Ó. E o IME, né, Instituto Militar de Engenharia, geralmente as provas são abertas. Tem parte que é com múltipla escolha, mas tem parte dela que é aberta. Então o cara aqui ia se estrepar. Ó. Aqui é 64 vezes 10 a menos 3. 640 aqui dividido por 2 dá 320 vezes 10 a menos 3 coulomb. 320 milicoulomb. É o valor para a carga. Ou andando na vírgula 1, 2, 3 casas, 0,32 coulomb. Beleza?
casquinha de banana aí, eu fiz para testar vocês. Mentira. O número de elétrons que atravessam uma seção do condutor durante esse intervalo de tempo. Mesmo esquema, ó. Deixa eu abrir aqui um espacinho, talvez precise de mais. Vamos lá, vamos lá. Corrente é a carga, que é o número de portadores vezes a carga elementar sobre o intervalo de tempo. Corrente é... Eu não preciso disso não, né? Não preciso disso não, minha gente. É só tu saber que carga elementar, ou carga total que atravessou é N vezes E. Ele quer saber o número de elétrons, ele quer saber isso aqui, ó. Aí a carga eu já sei que é 0,32 coulomb. N é o que eu quero descobrir e é 1,6 vezes 10 a menos 16. Certinho? N vai ser igual a 0,32. Isso aqui que está multiplicando passa para lá dividindo. Que menos 16, menos 19. – 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou andar essa vírgula uma casa para cá. Preguiça de fazer conta. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que 3,2 dividido por 1,6 dá 2, né? Dá certinho. Ó, 3,2 dividido por 1,6 dá 2. Isso aqui sobe positivo. Mais 19 com menos 1 vai dar 18 elétrons. Olha só a quantidade de elétrons que passa em 8 segundos. Com essa corrente aqui que sobe para 64. Olha a corrente elétrica. Ela começou em 0, chegou em 64 mA, manteve-se durante só 2 segundos. Até 2 segundos ela sai de 0 a 64 mA, se mantém constante, depois ela retorna para 0. Passaram 2 vezes 10 elevado a 18 elétrons. A intensidade média da corrente entre 0 e 8 segundos. Formulazinha. I é igual a Q sobre ΔT. Passam 0,32 coulombs em 8 segundos. Isso aqui dá 0,04 ampere. Ou andando a vírgula 1, 2, 3, vai ficar, quando a vírgula anda para a direita, eu subtraio. 4 vezes 10 a menos 3, que é 4 mA. Bom demais, né? Questão 6. Vamos lá para a questão 6. A corrente elétrica através de um fio metálico é constituída pelo movimento de cargas positivas? De jeito nenhum, né? O que é que eu falei para vocês? Está lá o átomo, tem prótons, que são as cargas positivas, nêutrons, né? São os núcleons. Estão fixos aqui. Ó. Quem se move são os elétrons, né? Os elétrons que estão aqui orbitando. Ó. Esses sim conseguem ter fluidez aí, ó. Conseguem transitar pelo material. No caso do fio metálico. Então, cargas positivas no sentido da corrente, de jeito nenhum. Cargas positivas, letra C, né? Os elétrons livres no sentido oposto ao da corrente. Ó, que danado que é isso, né? Nossa bateria. O sentido real da corrente, não é isso? Os elétronzinhos aqui, ó, migrando para cá. Elétrons livres. Por que no sentido oposto ao da corrente? Porque falamos que existe uma corrente. A corrente que a gente vai trabalhar não é essa daqui, essa é a real. A gente vai trabalhar com essa, corrente convencional. Que sai, é o contrário. É um negócio esquisito isso, né? Você tem uma corrente de elétrons saindo de menos para mais, mas por convenção vamos trabalhar com a corrente que sai de mais para menos. Então a resposta é a letra C. Ó. É exatamente a letra C. Elétrons livres no sentido oposto ao da corrente. Isso aqui os elétrons migram, é o que acontece no fio metálico, só que ele realmente é oposto ao sentido. Íons positivos, nada a ver, nenhuma das respostas não.
Beleza? Então, o que é corrente elétrica, minha gente? É uma corrente de elétrons que sai de menos para mais. Elétron é repelido por menos e atraído por mais. Só que para efeitos de cálculo, para efeitos de trabalhar com circuitos, vamos trabalhar com corrente que sai de mais para menos. Uma corrente que sai do polo positivo para o polo negativo, chamada corrente convencional. E a saideira? A saideira, vamos sair aqui feliz da vida com essa lista, todo mundo empolgado na quarentena. Um fio condutor de seção constante é percorrido por uma corrente elétrica de 4 amperes. É uma corrente grande, né? O número de elétrons ao passar nessa seção em 1 minuto, quem é N? Considerando que o intervalo de tempo é 1 minuto. Aí tem aluno que na pressa não percebe que 1 minuto não é unidade do sistema internacional. E esquece e coloca lá. Tem que passar isso aqui para segundo, multiplicando por 60. Não precisa nem pensar que tem que multiplicar por 60, pelo amor de Deus, né? 1 minuto tem 60 segundos. Corrente elétrica é N vezes E sobre ΔT. Corrente é 4. Número de portadores de carga, ou de elétrons no caso, é o que ele quer saber. Carga elementar. Professor, por que está usando positivo? Porque é módulo, tá? Eu não estou colocando, mas é módulo. Sob o intervalo de tempo, que é de 60 segundos. Passa esse 60 que está dividindo para lá, multiplicando. E esse que está multiplicando, dividindo. Então, ó, 60 vezes 4 vai dar 240. Tudo isso dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? 240 dividido por 1,6 vai dar 150. Esse 10 a menos 19 vai subir 10 elevado a 19. Vejam que todas as respostas estão em notação científica, né? Então a vírgula vai andar 1, 2, 1,5. Se eu andei para... Lembra lá no exemplo anterior, andei para a direita, subtraí, ando para a esquerda, somo. Andei 2 casas, vou somar 2 casas aqui. 19 mais 2 vai dar quanto? 21. 1,5 vezes 10 elevado a 21 elétrons. Tranquilo? Resposta aqui, ó, letra A de amor. 1,5 vezes 10 a 21. Pessoal, esse é um assunto muito legal, certo? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se empenhem, pesquisem na internet, pesquisem com outros professores. Geralmente eu indico outros professores. E aproveitem a quarentena para estudar, rezando e se empenhando. Se Deus quiser, tudo isso vai passar. Um abraço a todos.